Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, tudo bem? Nós estamos reunidos aí para o nosso culto online e nós estamos no nosso segundo encontro da nossa série Qual é o seu propósito? Né? Na semana passada nós vimos no domingo, né, o primeiro estudo dessa série que tinha por tema Qual é a sua missão? E nós vimos que todos nós temos uma missão do Senhor para as nossas vidas. No nosso estudo de hoje, de quarta-feira, eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre feitos para a comunhão. Vimos domingo, feitos para uma missão. Hoje, feitos para a comunhão. E encerramos essa série, então, no domingo que vem, às 19 horas. Mas Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 15, diz assim: cada um de vocês é parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viver juntos e em paz, feitos para a comunhão. Meus irmãos, o desejo de Deus para as nossas vidas, quando Ele nos fez, o seu propósito para nós, é exatamente que a gente viva juntos. Eu estava vendo uma matéria hoje de manhã e eu achei muito interessante. Uma matéria que fala sobre leis, né? Sobre legislação. E há uma legislação, se eu não me engano, na Indonésia. E parece que se você cria algum animalzinho de estimação e esse animalzinho ele é sociável, ou seja, ele gosta de conviver com outros animaizinhos, você é proibido de criar esse animalzinho sozinho. Então a lei ela funciona mais ou menos assim. Se você tem, por exemplo, um porquinho da Índia, vamos dizer assim, um hamster, né? Aqueles ratinhos bonitinhos, branquinhos, coloridinhos, marronzinhos, são bichinhos que gostam de viver em comunidade. Então lá na Indonésia você não pode de forma alguma ter apenas um bichinho desse no seu aquário, no seu viveiro, na sua gaiola. Se ele gosta de viver em comunidade, você é obrigado a ter mais de um, pelo menos mais um, para que ele tenha companhia, porque são bichinhos que foram feitos para viver em comunhão. E é interessante que entre todos os bichinhos, né, de Deus, ou seja, sobre toda a criação de Deus, nós somos os mais sociáveis. Nós temos uma carência absurda de vivermos em comunhão. E meus irmãos, isso faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Você pode até dizer assim, eu gosto de viver sozinho. Não, você pode até ser mais reservado, mas ninguém consegue viver 100% sozinho. Estudos já comprovaram, não é verdade? Talvez você saiba disso, que um ser humano que viva absolutamente sozinho, ele vai perder a sua sanidade mental. Então, meus irmãos, a Bíblia ela chama essa experiência de viver junto, de viver com o próximo, de comunhão. Nós somos chamados por Deus, nós somos feitos por Deus para nós vivermos em comunhão. Hoje em dia, entretanto, a palavra comunhão ela perdeu muito, né, o seu significado. E comunhão hoje tem sido entendido um pouco como confraternização. E parece que hoje é entendida como uma conversa casual, como uma atividade social, ou principalmente comunhão tem sido entendido entendida, né, como comida e diversão. E comunhão não é isso. Comunhão é algo espiritual. Comunhão é muito mais do que isso. Presta atenção, se a gente estivesse hoje no culto presencial, né, nós ainda não estamos no culto online, mas imagine que a gente já tivesse voltado para a igreja e a gente estivesse lá na igreja no nosso culto presencial e aí no final do culto eu chamasse os irmãos para um momento de comunhão, o que passaria pela sua cabeça? Eu duvido que você não pensaria assim, tá frio, deve ter um caldo lá na cantina pra gente, como é costume nós fazermos no tempo de frio, não é verdade? Mas comunhão não é isso, não é? Comunhão não é apenas ir para a cantina da igreja e comer e beber ou fazer um churrasco. Enfim, não é isso. Comunhão é muito mais do que isso, não é? Mas você pensaria que eu estaria te convidando para um lanche. Eu não tenho dúvidas disso.
Meus irmãos, nós vamos ver hoje que, segundo os propósitos de Deus para nossas vidas, comunhão verdadeira significa ter vida em comum. Isso é comunhão aos olhos de Deus. É termos vidas em comum. E ter vida em comum ou ter vida comum, comunhão, inclui amar, inclui compartilhar, inclui servir as necessidades do outro, inclui ser generoso, inclui muitas vezes se sacrificar em favor do outro e muitas outras coisas. Consolar, né, também, por exemplo. Enfim, fazer coisas pelo próximo, coisas que nos são ensinadas tanto no Velho como no Novo Testamento. Meus irmãos, nós vamos ver nessa noite então que quando nós buscamos a comunhão verdadeira, que é um propósito de Deus para a nossa vida, entenda, o meu propósito nessa noite aqui é que você entenda que faz parte do seu propósito quando Deus fez você. Ele fez você para que você tenha comunhão com as pessoas, tenha comunhão comigo, tenha comunhão com seu familiar, tenha comunhão com os irmãos da nossa igreja, de outras igrejas, enfim, somos feitos para comunhão. E nós vamos encontrar então 4 coisas importantes para as nossas vidas a respeito da comunhão. Primeiramente, em primeiro lugar, na comunhão verdadeira, as pessoas encontram autenticidade. Anota isso, deve estar aqui em cima. Anota isso. Na comunhão verdadeira nós encontramos autenticidade. A comunhão, meus irmãos, autêntica, ela não é superficial. A comunhão verdadeira, ela não é papo furado. A comunhão verdadeira, ela vai muito além das palavras. Ela é genuína, ela é verdadeira, ela é profunda. E quando nós temos comunhão de verdade com alguém, nós compartilhamos com esse alguém coisas íntimas. É isso que acontece principalmente no nosso casamento. O casamento, ele é um exemplo, de comunhão verdadeira. Mas a palavra de Deus nos mostra que a comunhão, ela não é feita apenas para o casamento, mas também para as amizades e para a irmandade cristã, a fraternidade cristã. Quantos de nós já compartilhamos com alguém, por exemplo, um segredinho? E dizem que quando você compartilha um segredo com alguém, esse segredo não existe mais. Que o segredo ele só é segredo quando ele está guardado apenas com você. Mas talvez não seja muito por aí, não é? Mas se você já compartilhou um segredo com alguém, significa que você tinha intimidade, confiança com aquela pessoa. Traços que só existem na comunhão verdadeira. Talvez você já contou, para alguém uma coisa em segredo porque você confiava nessa pessoa. Isso é sinal de comunhão. Esse tipo de comunhão que nos leva até mesmo a contar segredos para as outras pessoas só ocorre quando as pessoas são verdadeiras sobre quem são e sobre o que está acontecendo na sua vida. Quando há um relacionamento, ou seja, uma ligação verdadeira de um com o outro. Coisa que vem realmente de Deus. E eu te convido a pensar nessa noite, você tem comunhão com alguém assim? Você tem um amigo nesse nível? Você tem um irmão em Cristo nesse nível? Com quem você consegue dividir segredos porque você sabe que tem uma íntima comunhão com essa pessoa? Isso é coisa rara hoje em dia, não é verdade? Isso é coisa rara. Uma comunhão verdadeira exige autenticidade. Mas infelizmente, meus irmãos, é exatamente o oposto disso que muitas vezes nós encontramos dentro das nossas igrejas. Em vez de encontrarmos uma atmosfera de honestidade, de humildade, de autenticidade, muitas vezes o que nós encontramos são conversões fingidas que levam a comunhões fingidas. E isso, meus irmãos, não tem como esconder por muito tempo. Isso tem causado um grande mal dentro das igrejas. Isso tem causado um grande mal entre os relacionamentos cristãos. Os relacionamentos estão sendo perdidos porque muitas vezes, meus irmãos, nós estamos usando máscaras dentro da igreja. Eu não estou falando das máscaras
que combatem o Covid-19. Eu ia pegar a minha aqui, mas ela está muito distante, eu vou acabar saindo da tela. Mas eu não estou falando desse tipo de máscara, né? Não é a máscara hoje tão popular. Hoje você tem aí máscara bordada, máscara decorada, né? Eu vou fazer um jabá aí da igreja, né? Nossa irmã Elaine está aí fazendo suas máscaras e tem umas máscaras decoradas, bonitas, né? Com desenhos, com logos, enfim. O nosso irmão Jefferson também fabrica suas máscaras também, são máscaras bonitas, bem fechadas. E se você está sem máscara, aí procura os irmãos aí que é tempo de máscara, né? A gente precisa usar as máscaras para combater o vírus, mas a gente não precisa usar as máscaras simbólicas, né? A máscara que nós costumamos dizer duas faces, aonde nós em casa somos uma coisa e na igreja nós somos outra. É desse tipo de máscara que eu estou falando. E muitas vezes as pessoas chegam na igreja e encontram pessoas mascaradas, e as nossas máscaras matam, ou seja, as nossas duas caras matam os nossos relacionamentos. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu contei uma história muito engraçada na Manancial, onde falava um pouco sobre isso, não é? Que um homem, ele foi convidado para trabalhar num zoológico, e nesse zoológico ele não ia usar necessariamente uma máscara também, mas ele ia usar uma roupa completa de macaco. E o homem estava desempregado, estava passando um aperto danado, ele precisava tanto daquele trabalho, e ele, a princípio ele pensou assim, poxa, esse trabalho é meio idiota, né? Meio patético, mas estou precisando tanto de dinheiro que eu vou aceitar. E o trabalho, meus irmãos, exigia que ele vestisse a roupa de macaco, imitasse um macaco, sentasse lá na jaula do macaco, e ninguém deveria desconfiar que ele era uma pessoa vestida de macaco. E ele ficou ali dentro da jaula balançando e coçava a cabeça e fingia que estava comendo um piolho, né? Coisas que o macaco costuma fazer. E o homem começou a gostar daquilo. E ele viu que jogaram a banana para ele e ele pensou, poxa, se eu já estou aqui não tenho nada a perder. Pegou a banana, descascou e comeu. Gostou daquilo. Sentou no balanço do macaco e começou a balançar e balançar. E as pessoas jogavam maçã para ele e jogavam banana para ele. Enfim, as pessoas gostavam daquele macaco. E ele começou então a fingir que era macaco. Né? E começou a imitar o macaco e balançar ali no balanço. E as pessoas gritavam macaco, macaco. E ele começou a balançar, até que a cadeira do balanço subiu muito. E ela arrebentou a corrente. E ele caiu lá na outra jaula, caiu dentro da jaula do leão. E de repente veio aquele bichão pro lado dele, né? Aquele leão com aquela cara de bravo, aquela juba grande, aquele bicho grande. E o bicho veio andando devagar pro lado dele e ele começou a gritar desesperadamente, né? Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Até que o leão bateu a pata assim bem do lado dele, passando perto do rosto daquele homem vestido de macaco. E o leão abriu aquela boca enorme e chegou bem pertinho do ouvido dele e falou assim, para de gritar, porque se alguém descobrir que eu não sou um leão, eu te como de qualquer maneira, mas perder esse emprego eu não perco. Meus irmãos, você deve se lembrar dessa história, né? A verdade é que ali naquele zoológico, todo mundo estava usando máscaras, né? O leão era falso, não era um leão, era um homem vestido de leão. O macaco não era macaco, era um homem vestido de macaco. E aquele leão, ele disse, nem que eu tenho que te engolir, mas perder esse emprego, eu não perco. Mas muitas vezes nós temos sido assim, né? Dentro da igreja, nós não somos aquilo que nós aparentamos. E isso mata a nossa comunhão. Porque as pessoas começam a confiar em nós, começam a se relacionar conosco e de repente descobrem que nós não somos quem aparentamos ser. E aí, meus irmãos, quantas coisas ruins têm acontecido dentro da igreja. Segundo, na verdadeira comunhão, as pessoas encontram também reciprocidade. Ou seja, reciprocidade é a arte de dar e receber. Então eu preciso encontrar na comunhão reciprocidade. Por exemplo, se eu te dou um presente e depois você me dá um presente, isso é reciprocidade. Né? Até existe dentro da sociologia uma teoria a respeito disso, né? Que é a teoria da reciprocidade,
que diz que se eu dou um presente para você, começa a bater na sua mente o desejo de me dar um presente também para você ficar quite comigo. Reciprocidade é isso, não é? É troca. Mas seja como for, meus irmãos, reciprocidade vai além de dar e receber presentes. Reciprocidade é você me ajudar em alguma coisa e eu te ajudar quando você precisa. Reciprocidade é você estar passando dificuldade e eu dividir esse momento de dificuldade com você. Mas quando eu estou passando dificuldade, você divide esse momento de dificuldade comigo. Reciprocidade é quando eu tô legal, tô me dando bem, né? Sei lá, tá acontecendo algo fantástico na minha vida, você tá se confraternizando e se alegrando comigo. Mas quando é a sua vez de ser feliz, eu tô lá com você, torcendo por você também. Comunhão exige isso. Reciprocidade. A verdadeira comunhão gera reciprocidade. E a verdadeira comunhão nos ensina a dependermos uns dos outros. A Bíblia ela nos diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Edificação mútua. Entenda como reciprocidade. Reciprocidade. Nós devemos entender mais ou menos, meus irmãos, que reciprocidade significa que eu sou responsável por você e você é responsável por mim também. É como aquele antigo louvor, né, que diz: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. No finalzinho do culto nós vamos cantar esse louvor juntos. Terceiro, na verdadeira comunhão as pessoas encontram compaixão. Compaixão, você já pensou nessa palavra? Compaixão, meus irmãos, não é dar um conselho de vez em quando para alguém. Às vezes a gente pensa que a compaixão cristã se resume a isso, né? Eu dou um conselho para um irmão que está precisando aqui, que está numa crise danada, emocional, e a gente acha que já fez o nosso papel. Mas comunhão é muito mais do que isso, né? Compaixão é penetrar e partilhar a dor do outro. Hoje em dia, meus irmãos, algumas pessoas chamam isso de empatia. Mas a palavra bíblica para isso é compaixão. A palavra diz em diversos momentos que Jesus ele olha para algumas pessoas e sente íntima compaixão. Sabe o que isso significa? Jesus ele se coloca no lugar dessa pessoa. Ele vê alguém enfermo e ele sente íntima compaixão. E aí ele vai lá e cura essa pessoa porque ele imagina como seria se fosse eu no lugar dessa pessoa. E nós precisamos mais disso, não é verdade? Nós precisamos sermos mais compassivos. E a Bíblia ela diz: como povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A compaixão ela alcança uma grande necessidade do ser humano, que é a necessidade de ser compreendido. Todo mundo quer ser compreendido. Todo mundo precisa ser amado. E toda vez que você compreende o sentimento de alguém que está passando por alguma crise, você constrói compaixão e comunhão com essa pessoa. É como dizem por aí, é como se você calçasse os calçados dessa pessoa, calçasse os sapatos delas, né? Os sapatos dela. É um dito popular aí que significa isso, né? Ter empatia, ter compaixão. E o problema, meus irmãos, contudo, é que frequentemente nós estamos tão ocupados conosco mesmos que nós não temos tido tempo para sentir compaixão pelo próximo. Mas a Bíblia ela ordena: compartilhem os seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. E é em tempos de crise, é em tempos de tristeza, é em tempos de dúvidas e dúvidas mais profundas que nós mais precisamos uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam a ponto da nossa fé vacilar, é que nós mais precisamos de amigos crentes, de amigos que nos abracem, que tenham compaixão, que calcem os nossos calçados, que entendam aquilo que nós estamos passando.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jó ele fala sobre isso, e Jó ele diz, olha, um homem desesperado. Presta atenção nesse texto, porque ele é um texto fantástico, e ele é um texto que ele vai na contramão daquilo que nós costumamos fazer. Jó ele disse, um homem desesperado deve receber compaixão de seus amigos, mesmo que, ainda que, esse homem tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. O que Jó está nos dizendo é que ainda que uma pessoa ela deixe os caminhos de Deus, ainda que ela se desvie, né, como nós costumamos dizer na nossa gíria de crente, fulano desviou. Jó ele está dizendo que ainda que uma pessoa ela abandone o Todo-Poderoso, ela ainda assim é digna de compaixão, merece e precisa de amigos que tente entender aquilo que ela está passando e talvez ela possa até mesmo ser resgatada para os caminhos do Senhor. A palavra nos ensina que se alguém passa por dificuldades demais, ela está precisando ser alvo de compaixão. E nós aprendemos compaixão com Jesus. Jesus, no momento que ele está na cruz do Calvário, ele olha para aquelas pessoas que estão gritando crucifica-o, que estão cuspindo, que estão zombando dele, e ele diz, Senhor, perdoe esse povo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é compaixão. Se fôssemos nós no lugar de Cristo, você já pensou? Pense você, tendo todo o poder que Cristo tem, tendo anjos ao seu comando, tendo poder de destruição. Lembre-se que ele só virou para uma figueira e disse, seque. E aquela figueira ela secou. E Jesus tendo todo esse poder, virando para uma legião de demônios e disse, sai desse homem, e eles saíram imediatamente. Isso é poder. Jesus está diante dos seus algozes, das pessoas que estão o matando. E ele diz, Senhor, perdoa essa gente, eles não sabem o que fazem. Isso é comunhão. Isso é compaixão, perdão. Isso é o exemplo que Jesus deixa para nós. E isso é o que possibilita a existência de comunhão. E nós precisamos disso, precisamos mais disso. E Jesus nos ensina a compaixão. Gálatas, no capítulo 6, no versículo de número 9, nos diz, e não nos cansemos de fazer o bem. E por fim, em quarto e último lugar, nós aprendemos que na comunhão verdadeira, as pessoas encontram misericórdia. Todos nós precisamos de misericórdia. Porque, meus irmãos, todos nós tropeçamos, todos nós precisamos de ajuda para voltarmos aos caminhos de Deus. Então, meus irmãos, se não há misericórdia, se nós não somos misericordiosos com o nosso próximo, nós nunca teremos comunhão com o nosso próximo. E como tem faltado misericórdia em nossos corações? Nós temos nos tornado, a sociedade tem nos deixado assim, pessoas embrutecidas, endurecidas. Eu tenho uma série de livros muito legal que ela fala assim, ela tem um tema, são sobre vários homens, fala sobre Spurgeon, fala sobre Calvino, fala sobre Lutero, mas eu acho interessante que cada livro desse, ele tem uma chamada embaixo, diz assim, um perfil de homens piedosos. E fala sobre a piedade desses homens, como eles eram misericordiosos, dentro do seu contexto, da sua época, daquilo que eles viveram, Lembrando que alguns viveram aí tempos de guerra, e não estou considerando isso. Mas o que esses homens viviam, eles viviam uma grande misericórdia. Tinham misericórdia pelo seu próximo. E nós precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estarmos dispostos a receber misericórdia também. Deus ele diz, quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. Isso é sabedoria da palavra de Deus. Se há alguém que entende como funciona a mente do homem, meus irmãos, é aquele que fabricou o cérebro humano, e é o nosso Deus. E ele diz que quando alguém não recebe misericórdia, essa pessoa ela tende a se perder. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão.
E Deus, ele nos alerta, ele diz: jamais guardem rancor. Meus irmãos, a gente passa raiva todo dia. Viver em comunhão não é fácil. Uma hora a gente se estressa com um, outra hora a gente se estressa com outro. Você se estressa com o pessoal aí na sua casa, na sua família. Você se estressa com o pessoal no trabalho. Você se estressa com o pessoal na igreja. Nós somos seres humanos. E aonde há pessoas juntas, ali a gente acaba entrando em conflitos, em atritos. E isso é perfeitamente natural. É algo perfeitamente normal. A gente aprende muito isso dentro do direito, não é? Se não fossem os conflitos, o direito ele não existiria. E a gente costuma dizer que o direito, ele é o máximo da civilidade humana. Porque nós nos reunimos em juízo e discutimos os nossos problemas e brigas e chegamos a um consenso, a uma solução. Porque antigamente, no passado, quando haviam as brigas, as pessoas praticavam algo chamado de autotutela, ou seja, matavam umas às outras. Mas nós não fazemos isso mais. Nós sentamos, conversamos, negociamos e olha, e não poucas vezes entramos em uma conciliação. Sabe o que significa conciliação? Restabelecer a harmonia. E se, meus irmãos, se nós praticamos assim lá fora, na esfera secular, né, nos nossos fóruns, nos nossos juízos, imagine na igreja, na casa de Deus. É no meio do povo de Cristo que nós mais precisamos praticar comunhão. Precisamos de conciliação, precisamos sentar, conversar, sermos misericordiosos, abaixar a cabeça às vezes e ainda que pareça na nossa cabeça que nós tenhamos razão e que o outro é o vilão, não é? Às vezes a gente precisa ceder um pouquinho. Às vezes a gente é assim, a gente não entra em comunhão com ninguém porque a gente pensa que o outro é o vilão e nós somos o certo. Mas uma vez eu li uma frase muito interessante que ela dizia assim: todo vilão, ele é o herói dentro da sua própria história. E às vezes nós somos o vilão e nós nem sabemos que somos. Nós estamos errados, mas não reconhecemos que estamos. E isso impede que haja comunhão no nosso meio. E comunhão é propósito de Deus para as nossas vidas. Precisamos viver em comunhão. A palavra de Deus nos diz que na comunhão existe bênção e vida para sempre. Amém? Você entende isso? Nós precisamos viver em comunhão. E é por isso que Deus nos alerta. Jamais guardem rancor, porque aquele que guarda rancor, ele nunca vai conseguir viver em comunhão com ninguém. E a Bíblia ela diz ainda: vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar os que lhes ofendem. Lembrem-se, assim como o Senhor lhes perdoou, vocês devem perdoar os outros também. E meus irmãos, nós precisamos entender para finalizar que jamais será pedido de nós que a gente perdoe alguém mais do que Deus nos perdoou. Não importa o que façam com a gente, nós nunca sofreremos algo pior do que aquilo que a humanidade fez com Deus. Não importa a tragédia que você viva, o pecado contra Deus, a quebra da comunhão com Deus, ela sempre será algo pior do que isso. E ainda assim, Deus sendo plenamente santo, Ele nos perdoou completamente. Amém? E hoje Deus está em comunhão com você e comigo. Porque Ele passou por cima dos nossos pecados. Porque Ele passou por cima dos nossos erros e delitos. Concluindo, meus irmãos, nós somos feitos para a comunhão. A comunhão, ela faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Nela, na comunhão verdadeira, naquela comunhão vinda de Deus, nós encontramos autenticidade, reciprocidade, compaixão e misericórdia. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos louvar então, nós dissemos que iríamos louvar com aquele louvor: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Vamos louvar e daqui a pouquinho nós voltamos para a oração final e para as considerações finais.
sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Amém, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo seu cuidado, pelo seu agir em nós. Obrigado pela sua palavra que vem ao nosso coração aqui nessa noite, ó Pai. Uma palavra de bênção, uma palavra de graça, porque o Senhor revela a nós nessa noite, ó Pai, ou o Senhor torna mais claro a nós essa noite, mais um dos seus propósitos para nós. Nós já aprendemos no domingo que somos feitos para uma missão, e hoje nós aprendemos também que dentro dessa missão, nós somos feitos para vivermos em comunhão uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Nem sempre é fácil. Nós somos pessoas difíceis, nós convivemos com pessoas difíceis também, mas nós sabemos que o Senhor pode nos ajudar a perdoarmos, nos ajudar a sermos bondosos, nos ajudar a sermos presentes, solícitos, compassivos, nos ajudar a termos comunhão plena e verdadeira com os nossos irmãos e amigos, porque na comunhão há bênção e vida para sempre. E acima de tudo, tendo comunhão nós, ó Pai, com aqueles que nós vemos, nós conseguimos ter comunhão também com o Senhor, a quem nós não vemos, mas a quem nós experimentamos em nossas vidas todos os dias e sentimos o seu agir. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Precisamos ter comunhão com os nossos irmãos, pois a sua palavra nos diz que se nós não conseguimos ter comunhão com aqueles que nós vemos, nós nunca conseguiremos ter comunhão com o Senhor, a quem nós não vemos. Louvado seja o seu nome, ó Pai. Nos ajude a isso, nos ajude a conseguirmos isso e sabemos, ó Pai, que alcançando a comunhão verdadeira, estamos plenamente dentro do propósito do Senhor e as bênçãos do Senhor nos acompanhará. Ao Senhor honra, glória e louvor. Pedimos comunhão para as nossas famílias, comunhão para as nossas amizades, comunhão para os nossos laços fraternos e de irmandade cristã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Esse foi o nosso culto dessa noite, dessa quarta-feira. Tenhamos o restante de semana abençoado. Vamos nos vendo aí no momento da palavra, momento teológico, EBD domingo pela manhã. Lembrando que por enquanto, nós seguimos nos cultos online, votamos e optamos por mais um pouquinho de tempo seguirmos dessa forma, tá bom? Plantão financeiro na Igreja Batista Manancial, todos os domingos pela manhã, de 9 a meio-dia, você pode levar o seu dízimo, oferta e quilo para ação social. Deus te abençoe, até a próxima, e que agora o amor de Deus nosso Pai e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, e as comunhões e consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém.